Primeiro eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil e atenção, plantonistas, veja se o YouTube não tirou a sua inscrição, porque o YouTube está tirando a inscrição de muita gente. Todo vídeo que eu falo isso, aparecem vários comentários, dezenas de gente, de pessoas falando, olha, a minha inscrição tinha sido retirada, inscrevi de novo. Então veja aí, aproveita e curte o vídeo, né? Fica do ladinho ali do botão de inscrever. Ó, o Lula já está conseguindo dar ali uma enquadrada no presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Vamos lembrar, o nome dele é Roberto Campos Neto, porque ele é neto do Roberto Campos, que foi ministro da Economia durante a ditadura militar. Tem algumas frases do avô do Roberto Campos Neto em que ele diz que os ricos têm que ser tratados no orçamento federal da mesma maneira que os pobres, porque afinal são os ricos quem geram empregos para os pobres. Esse é o tipo de mentalidade que tem a família do Roberto Campos Neto, que é um bolsonarista raiz. Foi colocado no Banco Central por Jair Bolsonaro e ele fazia parte de um grupo chamado Ministros do Bolsonaro, grupo esse que até o dia 9 de janeiro, ou seja, depois dos atentados terroristas do dia 8, ainda existia e ele ainda estava lá. Quer dizer, o cara é bolsonarista mesmo. Pois bem, o Roberto Campos Neto está mantendo a taxa de juros do Brasil em 13,75%. Para você ter uma ideia, cada um pontinho na taxa Selic representa entre 60 a 80 bilhões de reais dos cofres públicos por ano, ou seja, dinheiro meu, dinheiro seu, que vão diretamente para os bancos. Então, quando a taxa de juros está em 13,75, significa que a gente está dando em torno de 1 trilhão de reais para os bancos. Veja bem, isso tudo por decisão de quem? De um bolsominion. Então, quando você está jorrando dinheiro público para os bancos, o que acontece? Você tem menos dinheiro para investir em geração de emprego, em saúde, em educação, em moradia, em obras, em infraestrutura, tudo mais. Ou seja, o que o Campos Neto bolsonarista está fazendo com o governo Lula é afogar o governo Lula nas finanças para que o governo Lula não tenha condições de fazer o Brasil voltar a crescer. Lembrando, no governo Bolsonaro, os juros chegaram a uma taxa de 3% ao ano. O Bolsonaro tinha ali um dinheirão para investir se ele quisesse, mas o Bolsonaro preferia roubar ou colocar em outros lugares, que a gente viu que a economia estava descendo. Então, a inflação foi aumentando no governo Bolsonaro e foi aumentando por motivos de interferência do governo em coisas que não deveriam interferir. Por exemplo, para quem não sabe, quando você vê, nossa, o preço do arroz triplicou lá no governo Bolsonaro, o feijão triplicou, é porque existiam no Brasil estoques reguladores. Ou seja, sempre que tinha uma safra muito baixa, podia-se usar os estoques reguladores, esses estoques, para que tivesse sempre mais ou menos a mesma quantidade desses produtos no mercado. E aí os preços não sofriam uma variação muito alta. O Lula voltou com isso. Então o que aconteceu? Os preços começaram a baixar. O Bolsonaro acabou com os estoques reguladores, os preços começaram a aumentar. Veja, ação direta do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro também, sem mais nem menos, resolveu fazer uma política de preços na Petrobras, fazer com que a gasolina chegasse até R$10. Então, quando a gasolina e diesel estão mais caros, o transporte fica mais caro, tudo fica mais caro. Essa foi a desculpa do Roberto Campos Neto para aumentar os juros. E aí ele foi aumentando até chegar a 13,75%, ainda no governo Bolsonaro. O Lula desfez toda essa desgraça feita pelo Bolsonaro. Então a inflação do Brasil caiu. Hoje a inflação do Brasil nos últimos 12 meses está em menos de 4%, 3,7% mais ou menos. Só que a taxa de juros continua mantida. Por quê? Porque esse dinheiro vai para os bancos. E são os bancos que então ali, ó, você vai ver que quando o Roberto Campos Neto sair do Banco Central, hoje, amanhã, depois, mês que vem, ele vai ser contratado por algum grande banco e aí você vai ver que ele vai ganhar benefícios multimilionários. Ou seja, é o pagamento pelo serviço que ele está fazendo agora para os bancos. Ele será muito bem recompensado, se é que já não está sendo recompensado. Isso deveria ser crime. Pois bem, o Lula apontou isso. O Lula começou a bater forte no Roberto Campos Neto e até economistas de direita começaram a bater no Roberto Campos Neto e falar, olha, não tem como. Como é que você manteve a taxa de juros em 13,75%? Pior, ele não deu nem indicativo de que ele vai diminuir a taxa. A taxa de juros do Brasil é 6 pontos mais alta do que a segunda maior taxa de juros do mundo, que é a da Turquia. Só que a Turquia está com 13% de inflação. O Brasil não está com 13% de inflação. E a Turquia, com 13% de inflação, tem uma taxa de juros de 8% ao ano. 7 alguma coisa. Aí a coisa chegou num nível em que ontem senadores bolsonaristas, ou seja, da bancada bolsonarista,
começaram a atacar o presidente do Banco Central. E já se fala nos bastidores no Senado na demissão do presidente do Banco Central. Lembrando, o Lula não tem poder de demitir, porque durante o governo Bolsonaro, financiado por muito bolsolão, ou seja, rolou propina para todos os lados, o Congresso Nacional aprovou a autonomia do Banco Central ou a independência do Banco Central, que é o seguinte: hoje, em vez do presidente da República escolher o presidente do Banco Central e aí fazer a política monetária do país, seja para o bem ou para o mal, nunca alguém fez uma política monetária assim desastrosa, mas uns fazem melhor, outros não. Hoje quem escolhe o presidente do Banco Central são os bancos. É um conselho, todos ali têm ligação direta com os bancos. Então, quem escolhe quanto dinheiro público vai jorrar nos cofres dos bancos são os próprios bancos. Imagina se alguém desse para você o direito de escolher quem é que vai decidir quanto vai ser o seu salário. Imagina, você fala, nossa, posso escolher qualquer pessoa no mundo e essa pessoa vai pegar dinheiro público e vai colocar na minha conta. E ela vai escolher quanto. Você não ia falar, pô, em vez de ganhar pouquinho, eu quero ganhar muito. É isso. Só que os marqueteiros da direita são muito bons. Então, em vez de eles dizerem que hoje o Banco Central está devidamente ligado aos bancos, colado aos bancos, submetido à vontade dos bancos, não. Eles falam que o Banco Central é autônomo, é independente. Olha que palavra bonita, autônomo. Eu vejo a diferença dos marqueteiros de direita para os de esquerda. Quando você vê a proposta que tem na esquerda há muito tempo, e a esquerda chama de regulação dos meios de comunicação, regulação disso, aí regulação parece um negócio ruim, né? Você fala, caramba, vai regular, vai ter censura, vai ter aquilo. Já, em vez de falar em democratização, porque o projeto faria com que tivesse mais canais, com donos diferentes, aí todas as vozes estariam na grande mídia. Não, usa uma palavra feia na esquerda. Percebeu isso? Já a direita não, a direita usa autonomia, independência, palavras bonitas para uma coisa desastrosa. E o Roberto Campos Neto começou a sentir a pancada, viu? Se sentiu a pancada aí do governo Lula e ele já começou a falar aí nas rodas dele que ele não vai esperar chegar o momento em que estarão todos contra ele. Se tiver se tiver ali o que ele chama de complô contra ele, ele se demite antes, ele renuncia à presidência do Banco Central antes. Só que aí, o que acontece é que os bancos vão colocar outro. Que ele vai falar, eu baixo a taxa de juros. Vai baixar para o valor que devia ser? 7%, 6%? Não. Olha, de 13,75 vamos baixar para 13,5. E a gente ainda continua 6 pontos acima da segunda maior do mundo. Países com inflação igual ao do Brasil têm juros negativos. Sabia disso? Na Europa a tendência é ter juros negativos. Juros negativos é o seguinte, se você investir na dívida pública dali um ano, você tem que pagar mais. Você não ganha nada. Além de ganhar nada, você ainda está devendo. É exatamente para que ninguém invista nesses papéis, para que os empresários investam em geração de emprego. Porque você investir em títulos da dívida pública é o seguinte, o banco chega lá e fala, quero tantos títulos da dívida pública. Aí, sem fazer absolutamente nada, isso rende 13,75% ao banco para eles, ao ano para eles. Aí para que alguém tem que investir em empresas, em gerar emprego, em serviços, em produção, se você pode simplesmente colocar o dinheiro lá e ganhar 13,75% sem fazer absolutamente nada, viver de rentismo. É por isso que sempre dizem que juros altos causam desemprego, juros altos afogam a economia. Quanto mais baixos os juros, mais esse pessoal que tem bilhões de reais tem que investir em empresas, ou seja, no mercado financeiro, em empresas. Investindo em empresas, essas empresas começam a gerar mais empregos, seja pouco, seja muito, e isso começa a girar a roda da economia. Obviamente o Roberto Campos Neto não quer isso. Chegou num ponto em que até a Miriam Leitão, na Globo, criticou o Campos Neto. Eu vou mostrar aqui um trecho, vou mostrar bem pouquinho trecho, porque senão a Globo tira o meu vídeo do ar. A Globo tá fogo, viu? A Record também tirou um vídeo nosso do ar aí, por um trecho de menos de um minuto, que estava no contexto de outra coisa, de um vídeo do Madeirada. A Record falou, vamos tirar o vídeo do ar. Pô, essa é a grande mídia, viu? Eles odeiam o Plantão Brasil. Eu vejo outros canais de esquerda que podem usar o conteúdo que querem. Só que aqui a gente fala a verdade dos jornalistas da grande mídia, então quando eles veem que é o Plantão Brasil, eles nem falam em roubar a monetização, como fazem alguns canais, ou, não, realmente está fazendo um uso aceitável. Não, tira do ar. É isso, eles querem prejudicar de toda forma. Olha só. É como se o Banco Central não tivesse
estivesse vendo tudo o que está acontecendo. E muito do que está acontecendo é resultado até da ação do Banco Central. Ele subiu taxa de juros quando a inflação estava alta, estava 10, 12%. A inflação caiu muito, agora está em 3, está abaixo de 4%. Vai subir um pouco no segundo semestre. O Banco Central falou isso, que vai subir um pouco no segundo semestre. Vai subir, mas já é esperado. Não é a retomada do processo inflacionário, é uma questão estatística e todos os indicadores mostram a queda. Então, quando o presidente Lula disse que está todo mundo brigando com o Banco Central, normalmente ninguém gosta de taxa de juros alta. Agora, o Banco Central está perdendo apoio até da bancada bolsonarista no Senado, que está dizendo para ele. Então, quer dizer, o perigoso é exatamente o governo dar um passo adiante e propor o fim da autonomia do Banco Central, que seria um desastre, porque a autonomia é boa, mas o Banco Central errou a não sinalizar, porque tecnicamente, não por causa da pressão política ou pressão empresarial, tecnicamente ele pode reduzir taxa de juros nesse momento, porque todos os indicadores que ele olha mostram que ele tem condição de reduzir taxa de juros, Ana Paula. Sem essa sinalização de redução, Mira, o que a gente... Ai, caramba, que quadra da história que nós estamos, né? Eu aqui, quando você imaginaria isso? Eu aqui, Thiago, mostrando a Miriam Leitão batendo no presidente do Banco Central que tá dando dinheiro para os bancos. E ainda ela fala obviamente medindo as palavras, ela fala, a autonomia é boa, ela jamais vai conseguir te explicar. Eu podia falar, Miriam Leitão, vai, você tem 30 minutos aí, explica por que a autonomia do Banco Central é boa. Ela ia se enrolar toda e não ia conseguir falar. Sem falar, olha, porque tá dando dinheiro para os bancos que patrocinam a Globo. Não, porque os bancos podem escolher como vai ser a política monetária para que eles ganhem mais dinheiro, porque os bancos podem interferir, porque os bancos sabem, olha, o Banco Central vai fazer com que o dólar baixe, então vamos vender dólar antes para comprar lá embaixo dólar mais barato. O Banco Central agora vai aumentar o dólar, então vamos comprar dólar para lucrar. Não, jamais ela vai usar essas palavras, ela vai tentar enrolar para falar porque que é boa. Mas ela mostra os indicadores técnicos que o Banco Central olha para ver, projeção de inflação, projeção de PIB, desemprego, preços, quais os motivos da inflação estar alta ou baixa, está subindo ou está caindo. Esses indicadores técnicos mostram que já deveria ter baixado a taxa de juros, ou seja, se não baixou é porque o Roberto Campos Neto não está fazendo um trabalho técnico, ele está fazendo um trabalho político e ele estava no grupo de ministros do Bolsonaro. E aí ele vai perdendo cada vez mais a moral. Agora, o governo Lula, assim que o Lula voltar da Europa, a principal articulação a ser feita pelo governo Lula vai ser com o Rodrigo Pacheco para derrubar o presidente do Banco Central. Por isso ele começou a falar para os seus pares em renúncia. Porque ele sabe que se ele for derrubado via Senado, é uma humilhação muito grande. Muito, muito, muito grande. Então ele já fala em renúncia, vai para algum banco, colhe ali parte do dinheiro que ele deu para os bancos, que não pense que ele vai ser contratado para ser executivo de algum banco com um salário normal de executivo. Claro que não. Vai receber bônus pelo lucro do banco. E o lucro do banco aumenta porque, obviamente, o Banco Central está dando bilhões de dinheiro meu e dinheiro seu para os bancos. Para quem não sabe, tudo o que você consome, você comprou um copo, caiu até água, comprou a água que está dentro do copo, você gastou eletricidade, internet aí para ver esse vídeo, em tudo, mais ou menos 30 a 40% do que você paga são impostos. Parte desses impostos são municipais, parte deles são estaduais e parte são federais. Dos impostos federais que você paga, mais de 50%, veja bem, mais da metade do dinheiro que você paga em impostos federais está indo diretamente para os bancos. E não era para ir. Se os juros estivessem baixos, não era para ir. Aí uma fração menor. Mas não, vamos dar dinheiro público. Então, estamos todos nós pagando hoje, nesse exato momento, pagando para os bancos. Então eu não sei quanto você gasta aí por mês. Vamos supor que você ganha 5 mil por mês, você gasta os 5 mil. Então imagina aí que de imposto você paga uns 2 mil por mês. De imposto federal você paga R$1.000, vamos supor. Então todos os meses você está dando aí R$550 para os bancos, sendo que era para você dar esse dinheiro para os impostos federais, para investir em saúde, educação, moradia, etc, etc, etc. E a gente está dando para os bancos, que além de te roubarem de todas as formas possíveis, ainda te roubam dessa maneira. Mas você não vai ver uma explicação dessa na Globo News. É claro que não. Porque senão as pessoas vão se revoltar contra os bancos, vão se revoltar contra o Banco Central, e isso, obviamente, que a imprensa não quer. Como assim? Vai tirar dinheiro dos nossos patrocinadores? Lembre-se, quando esses bancos colocam anúncio aí nos canais de televisão, de rádio, nas revistas, nos grandes jornalões, nesses portais, eles não estão pagando o preço normal de patrocínio, não. Imagina que o patrocínio ali na novela tal
custa 1 milhão a inserção, o banco está pagando 3 ou 4. Por quê? Porque o que eles querem não é o patrocínio ali na novela, não. O que eles querem é que depois da novela, entre as novelas, de manhã também, no jornal, a imprensa dê a versão que os bancos querem que seja dada. É por isso que você vê aí quando tem um governo progressista que ameaçou tirar aí a mamata dos bancos, que foi o governo Dilma lá em 2013. Logo depois apareceram aí jornadas de 2013, que eram todas elas aí empurradas pela imprensa, falando vamos pra rua. Aí você via lá o Itaú fazendo propaganda até com musiquinha, vem pra rua, porque a rua é o lugar dos brasileiros. Aí você via grandes empresas também que estão nos conglomerados dos bancos fazendo comerciais na imprensa, também pagando muito acima do valor de mercado, chamando as pessoas pra rua. Aí você vê a Globo parando a programação normal para falar venham pra Avenida Paulista, venham, não é só por 20 centavos. E aí plantaram fascismo, e aí plantaram golpe de Estado, e aí entraram governos que começaram a jorrar dinheiro para os bancos e derrubaram o governo que ia acabar com a mamata deles. É isso. Aliás, um adendo. Toda vez que você vê alguém de esquerda defendendo as jornadas de 2013, que faz 10 anos, né? Também em junho de 2023, faz 10 anos que começou aquilo, saiba, ou é uma pessoa muito ingênua, mas se é alguém que tem muito seguidor, alguém que está na política, é infiltrado. Saiba, é infiltrado. É infiltrado da direita neoliberal na esquerda. É gente que está ali para dividir a esquerda de dentro da esquerda. Aí você tem que se perguntar quem financia esse pessoal. É isso que você tem que se perguntar. Então qualquer pessoa, não importa o partido, viu? Não importa o partido. Eu vi um do PT aí, um cara famoso do PT. É infiltrado. Infiltrado. Vi aí, gente, no PSOL, metade do PSOL defende isso aí. Essa metade aí do PSOL é infiltrado. Outros não defendem, não são infiltrados. Quando você vê uma pessoa aí, pode ser uma pessoa mais ingênua, assim, mas quem está na política não é ingênuo. Quem está na política não é ingênuo. Saiba muito bem disso, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal e muito em breve vai dar ruim aí pro Roberto Campos Neto.